Olá, corredoras e corredores! Aqui, Tauro Bonorino do canal Papo Corrido para mais uma noite de conversa. Em Canoas, 19 horas 30 minutos. Canoas, cidade da região metropolitana de Porto Alegre, temperatura agradabilíssima. Vimos de um período de chuvas incessantes que não nos deixavam, não nos largavam de mão. Diz que ela volta. Diz que vem a chuva com tudo aqui. Enquanto isso não acontece, temos conversa. A internet não cai. Agradeço a presença de todos que vão entrando. Queria lembrar às senhoras, aos senhores, para prestigiarem seu amigo aqui e assinar, que eu digo, inscrevam-se no canal do YouTube, o nosso canal que tem lá todos os vídeos que aqui acontecem, ou que acontecem diretamente no próprio YouTube, obviamente. Os vídeos que nós fazemos aqui, que ficam do IGTV, aqui no meu perfil do Instagram, também sobem para o nosso canal do YouTube lá, no youtube.com/Papo Corrido. Então, por favor, não adianta só ficar aqui assistindo, gente. Dê uma força para que esse canal fique na cabeça dos corredores e corredoras aí, que a gente consiga cada vez mais atingir o maior número de pessoas com a nossa proposta, que é um conteúdo bacana aí, falando sobre corrida de rua, sobre atletismo em geral, circulando por todas as modalidades do atletismo aí, tá, galera? Faça essa gentileza. Se você está assistindo nesse momento, mande para os seus amigos e amigas que você sabe que gostam de corrida, para eles também partilharem desse momento conosco. Também podem ficar lá, começar a seguir o nosso canal no Instagram, né? @opapocorrido. Sigam, participem. Lembrem também que aqui vocês têm participação efetiva, vocês interagem conosco, vocês têm opinião, vocês têm voz. Então faça essa gentileza. Deixem seu abraço, deixem suas perguntas, interajam, participem conosco. É uma conversa, é um papo corrido entre eu, o nosso convidado, e vocês. Então, o nosso convidado. Gente, eu sou nascido em 78. Quando eu era pequeno, esse cara arrebentava a boca do balão. Grande meio fundista do atletismo brasileiro, que nos representou de forma grandiosa no cenário mundial, na prova de 800, que foi a grande prova da vida dele. Eu também quero saber mais sobre outras provas, se ele já tiver feito. Enfim, quero que ele compartilhe desse momento comigo e com todos vocês. E para isso, eu vou colocar na conversa o nosso convidado. Só um pouquinho. Ele está dizendo que não está encontrando aqui. Para aí. Aqui, estou chamando ele. Aí. Acho que ele foi me procurar lá no perfil do Papo Corrido. Eu disse para ele vir para cá, me procurar aqui no meu perfil pessoal. Enquanto isso, mandando um abraço. Lembrando que abraço e perguntas vocês colocam aqui. À medida do possível, a gente vai repercutindo, colocando para o Zequinha responder. E a gente vai respondendo, conversando, mandando um abraço, um oizinho. Mandando um abraço para Paulo Knipov, que já está aí. Fernando Luz, meio fundista, vai se sentir em casa hoje. O Fernando vai ter, acho que alguma coisa para perguntar ao Fernando aí. Luiz Fernando Luz, corredor de 800 e 1500 aqui do Rio Grande do Sul. O Alano, obrigado pela presença, Alano. O Éder, né? Nosso melhor entregador de kits do Rio Grande do Sul. O Éder fez uma mão para mim hoje. Muitos de vocês já sabem, né? Nosso convidado já está aí, já vou botar ele aí. Muitos de vocês sabem que eu estou promovendo um desafio. E aí, eu pedi pro Éder fazer essa gentileza. Eu mandei 22 kits para Pelotas aí. Valeu a galera de Pelotas, lá dos Palio Runners, outros corredores da cidade também interagindo conosco, vão participar do nosso desafio. E o Éder está fazendo essa mão. Foi lá na rodoviária, buscou os kits, está entregando para todo mundo. Foi trabalhar, mas entregou já uma cacetada de kits para a galera. Então, vou colocar nosso convidado na conversa, que já está aqui. Esse cara que eu falei para vocês rebentou a boca do balão, rebentou, não é nem arrebentou, é rebentou a boca do balão nos 800 metros. Por gentileza. A Aline tá aí, né? Pausas para leitura, né? Não, mas tu também, né? Também me quebra aí a ligação. Obrigado pela presença. Grande presença. Zequinha Barbosa. Que momento, senhoras e senhores.
Satisfação, grande lenda. É uma honra recebê-lo aqui. Quero, em primeiro lugar, na frente de todos os nossos convidados, te agradecer pela presença, por estar disposto desde o primeiro contato. Agradeço ao Sanderley Parrella, nosso último entrevistado aí, que deu uma baita mão para que o Zequinha viesse aqui interagir conosco. O Zequinha realmente o pedido do Sanderley é uma ordem, né? Poxa vida, eu fiquei muito satisfeito, muito grato aí. Gosto muito do Sanderley, um ser humano fantástico, um super atleta, um grande treinador, né? De uma safra nova de treinador, pessoa muito séria. Então, e o Sanderley, quando ele me falou, eu imaginei que, né, Tauro, que você seria um cara sério também, para a gente poder fazer um negócio legal, né? Então eu falei, deixa eu conversar com ele, né? Pô, gratidão, Zequinha. A da minha cidade tá entrando lá. Sim, o Alano já foi um dos primeiros, tá te esperando desde o início aqui já. Alan, um parceiro, uma pessoa boa, pessoal da música, muita gente fina pra caramba. Obrigado, Alan. Mas só vai ter gente boa, acredito aí, Zequinha. Como é que funciona aqui? Eu já disse, a galera vai deixando um recadinho, eu vou anotando o nome de todo mundo aqui. Às vezes eu digo pra galera, eu tô de cabeça baixa, mas eu tô ouvindo e tô anotando o nome da galera para não esquecer de absolutamente ninguém que vai passar por aqui. Aí, assim como nosso amigo Luciano de Moraes, que acabou de entrar também. Obrigado pela presença, Luciano. A Shirley, enfermeira, a Shirley que entrou aí, a Shirley, essa é uma das poucas pessoas que viu o meu início da minha carreira em Araçatuba. Ela junto com o Nakaya, Shirley, uma grande irmã. Shirlinha, beijo pra você, saudade. Essa pessoa é gente boa demais. Ô, Zequinha, vamos fazer o seguinte, já que a Shirley viu o teu começo, por gentileza, eu gostaria que tu contasse o teu início, a tua trajetória, como é que tu foi parar no atletismo, por favor? Olha, você sabe que eu sou um produto da educação física, né? Eu vim de uma geração qual a educação física era mandatória na escola, a educação física reprovava. Se você estudasse de manhã, você fazia educação à tarde, e vice-versa, estudava à tarde, fazia de manhã e reprovava. E você era obrigado a, né, estar envolvido junto com o esporte, né? E com isso, o esporte nessa época nossa generou muitas pessoas, né? Muitas revelações do esporte aí que hoje a gente tem vários nomes. Veio esse período da gente pela educação física fazer parte da vida escolar e da criança e atividade física, né? Fazer parte da vida da criança, do cidadão, da sociedade, né? E eu não fui diferente. Um professor de educação física na minha cidade, chamado Milton G. da Silva Tó, que, né, rebanhava essas crianças que estavam tudo lá para fazer esporte, e ele é um amante do esporte, amante do atletismo. Ele formou uma equipe na nossa cidade através das escolas. Ele viu os jogos escolares, viu os melhores, e ele rebanhava esses melhores para formar uma equipe, a seleção da cidade. E nisso eu acabei aparecendo junto com a minha irmã. Aí o Thor fez uma competição, isso eu estou falando já nos anos 70, né? Aí em 78 ele fez uma competição entre a cidade de Araçatuba e Três Lagoas. E na cidade de Araçatuba e Três Lagoas, um treinador que para mim é uma pessoa assim ímpar, né? Deus o tem, porque ele já foi, que é o José do Santo Primo, né? Conhecido como Primo. Nessa competição entre Três Lagoas e Araçatuba, o Primo viu eu e minha irmã, nos gostou, comunicou o toque e gostaria de me levar para Araçatuba. Mas até aí, eu não acreditei muito não, né? Até porque a gente, naquela época, a gente foi de uma geração que a gente não foi preparada. A minha geração antes, nossa geração não foi preparada como a geração de hoje para ficar longe da família, deixar os pais, como é que diz, sair da barra da saia da mãe, você não poderia. A família não era de costume você fazer isso, a não ser quando era caso extremo, você estudar na faculdade, porque ali não existia, você era obrigado a ir, mas você não sairia assim, como hoje o jovem sai, né? E por fazer isso, eu acabei indo para Araçatuba. Então a gente fez essa competição da cidade de Araçatuba e Três Lagoas, e aí dali eu fui para Araçatuba de uma forma um pouco diferenciada de todo mundo, né? Porque todo mundo, quando vai, o pai leva, o pai participa, o pai paga. Eu não, eu fui uma criança muito pobre, né? Pobre, né? Pobre de material, mas nunca fui pobre de espírito, porque minha mãe era uma espírita, uma pessoa no qual eu devo tudo que eu sou, agradeço tudo que eu sou, assim agradeço a minha família. A minha mãe sempre foi meu norte, a minha referência, né? Uma mulher que criou 6 filhos sozinha, né? E isso é muito difícil num país como o nosso, negra, né? Que
hoje você está vendo aí que veio à tona essa questão racial, então ela sofreu muita discriminação no sentido por ser negra e por ser uma mulher que não tinha um esposo dentro de casa, entendeu? Então a gente... Mas ela nos deu bastante consciência, nos educou muito bem. Eu fui para Araçatuba. Chegando, né, para ir para Araçatuba foi uma coisa muito interessante. Eu não, como não tinha dinheiro, existia a rede ferroviária, o trem, e eu fui à estação ferroviária para ver qual a pessoas que estava fazendo esse... ia ser o condutor do trem que ia cobrar os bilhetes para quem fosse. Como eu não tinha dinheiro, eu não poderia, não dava para ir de ônibus, não dava para ir a pé, não tinha ninguém para pegar carona de carro, eu tinha que ir do trem. Como eu ia de trem? Para ir de trem, eu tinha que achar um conhecido nosso para que eu pudesse entrar. Então, eu tinha meu pai aposentou em 1972 da Rede Ferroviária Federal, eu tinha uma carteira que os filhos dos empregados da ferrovia, ele viajava de graça, mas ela já estava vencida por 6 anos. Porque nós estamos falando de 78, ele aposentou em 72, ela não tinha mais validade. Sim. E eu entrei no trem com aquela carteira, sentei e olhei, já tinha olhado na escada da ferroviária quem era o seu condutor. Estou no trem, estou lá dormindo. Daí veio o condutor e me acordou, seu Paulo Antunes, e falou assim, fala-se que é. Eu falei, ô, seu Paulo, tudo bem? Tudo bem. Você está indo para onde? Eu falei, estou indo para Araçatuba. E dei minha carteirinha para ele. Ele olhou a carteira, viu que a carteira estava vencida, e eu não falei, eu falei que eu tenho para Araçatuba, não tem a carteira. E nessa altura do campeonato, o trem está andando, então não tinha como ele falar, você desce. Ele olhou bem na carteira, falou para mim assim, para mim não dormir muito, se eu dormisse muito daquele jeito, eu ia passar da cidade de Araçatuba. Eu cheguei em Araçatuba, fui ficar numa casa de uma prima, primeira da minha mãe. Na época, eu, lógico, fui não tinha hoje o famoso que tem hoje aqui, que você liga, coloca no GPS e sai procurando. Aí eu fui na boca. O GPS era... Eu usei o famoso ditado, né? Que quem tem a boca vai a Roma, não é isso, né? Não é verdade? É isso aí. Eu fui de boca a boca, cheguei na casa dela, mas quando eu cheguei lá, como eu tinha feito uma competição antes em São Paulo, e eu fui com o primo, isso em agosto, nós já estamos falando aqui de novembro, nessa competição em novembro, eu corri mal, lá no meu estado nunca tinha perdido, fui competir em São Paulo, né, de 12 atletas, no 1.500 fui nono, que ele até inclusive ele achava que eu era corredor de 1.500, e etc. Eu fui porque uma criança do interior que nem eu, ganhou a oportunidade de ir para Araçatuba na época, ia para ir até São Paulo, aquilo era o máximo, né? O máximo. Imagina meus amigos, a cidade inteira, pô, vai para São Paulo, aquela coisa toda. Mas eu fui nono, corri mal. Aquilo ficou na minha cabeça porque é o seguinte, falei, pô, não ganhei, não fiz nada, esse cara não quer nada comigo. E isso ficou na minha cabeça. Quando eu cheguei lá, em Araçatuba, que ele tinha me convidado para ir, esse fato veio na minha cabeça. Eu falei, rapaz, esse cara não vai me querer, não. Tô fora. Vou voltar, vou embora. E aí eu tomei a decisão de voltar, nem lá visitar ele. Mas você vê que Deus faz as coisas certas. O que ocorreu? O filho da minha prima primeira também corria um 110 com barreiro, o nome dele é Alfredo, treinava na equipe. Quando eu tomei a decisão de ir embora, ele pegou e falou assim, vamos fazer o seguinte, então vamos até a pista para você conhecer pelo menos lá a pista, conhecer o pessoal, o time do AIA lá que está treinando, jogador de futebol profissional, e de lá você vai embora, você volta. Eu falei com o pai dele, porque eu não tinha dinheiro, eu fiz só com a carteira, aí eu tinha que ter dinheiro para voltar. O pai dele me deu um dinheiro, botei o dinheiro no bolso e fui para o estádio, já com a minha malinha ponta. E minha mala não foi essa coisa que a molecada ganha de hoje aí, não. Aquela malinha invocada, backpack da Nike, da Adidas, a meninada de hoje ganha todo aquele material. Meu não, a minha mãe era uma professora de corte e costura, ela fez fez uma caixa de papelão, costurou, botou plástico dentro e mandou botar meu material. A Shirley, que está na classe, que está aí hoje, ela deve ter lembrado dessa cena. Tem um grande amigo meu que está aqui, que é o Zé Nelson, que não esquece dessa cena, eu chegando com aquela malinha de papelão, tudo costuradinha, e cheguei na pista. Quando eu cheguei, eu já estava indo embora para Três Lagoas de volta, com o dinheiro no bolso. Sim. E o primo me viu, falou, rapaz, que bom te ver, finalmente você chegou, você veio para ficar? Eu falei, vim, estou pronto para ficar. Na realidade, eu estava indo para Três Lagoas, estava voltando para Três Lagoas. E, lógico, eu na equipe, na época, na Caia, que é um grande treinador hoje, um grande atleta, foi amigo meu de Jogos Olímpicos, de Pan-Americano, um grande treinador. E o Catito, na época, já era um atleta que já tinha
um certo expoente dentro do atletismo nacional. Eu via tudo aquele povo ali, o povo, tudo aquele tênis invocado, eu olhei para tudo aquilo ali e eu falei que ia ficar, né? E aí chegou eu, com 1,77 m de altura, pesando 51 quilos, e Diego falou assim, ó, primo, você não vai vingar não, hein? Olha a situação do menino. Aquele estado físico meu, falou, isso não vai dar nada não, mas o primo, com muita maestria, com muita inteligência, que para mim é o maior, eu não conhecia ainda, treinador, hoje, na base, né, que eu já vi na história do Brasil, hoje a gente tem o Marcos Lobinho, que é da escola dele, que está fazendo um trabalho excelente lá no Mato Grosso, no estado do Mato Grosso, que trabalha essa criança, pegou esse legado do primo, né? E hoje faz um trabalho excelente. O Marcos Lobinho, que é um grande treinador hoje na base, que revela grandes atletas para o Brasil. E o primo foi esse treinador, não só revelou eu, Nacaia, Claudinei Quirino, Edielson, Pacato. O cara revelou uma série de atletas excepcionais. O cara... esse Zé do Santo Primo tinha uma arte de fazer ser humano, né? Que coisa que hoje não tem. Ele conhecia a gente, que falta hoje muito no ser humano. O cara conhecia a gente. E aí ele criou em mim o ideal olímpico. Cheguei lá em Araçatuba, criou o ideal olímpico, dizia que eu tinha que treinar, que se eu treinasse eu ia ficar bom igual na época, né? Já o Cole, o Rantorena, aqueles grandes atletas, os grandes atletas, de música, podia chegar nem esses grandes atletas. Mas até aí foi muito legal. Mas o que eu gosto de frisar bastante, sempre que eu falo na minha live, desculpa repetir de novo aqui, mas eu tenho que repetir porque faz parte da minha vida, que foi o seguinte, pô, legal, toda essa conversa boa, eu fui negociar com ele. Falei, mas e aí, como é que é o trem aqui? Então, como é que é o negócio? Né? Naquela época, a gente veio de uma geração que a palavra valia, né? E eu peguei e virei para ele e falei, olha, com muita sinceridade, muita honestidade, quando ele falou tudo, que porque aqui assim, mostrou-se, lá, a pista, foi para lá, e foi para lá. Aí, depois de toda aquela apresentação, né, eu virei para ele e falei assim, olha, é o seguinte, ó, a minha condição para ficar aqui é a seguinte, se tiver comida, eu fico, se não tiver comida, eu estou voltando, quando eu vier aqui, eu vou passar fome. Então, a minha negociação com ele, com 17 anos de idade, não foi uma mochila bacana da Nike, não foi uma camiseta bacana da Calvin Klein ou da Tommy, não foi um agasalho bonito, não foi um tênis invocado do Air Jordan, não foi um iPhone ou um Samsung, foi comida. Foi a sobrevivência. Foi a comida. Aí ele falou, não, isso aqui tem. Ele falou, se tiver, eu fico, se não, eu tô indo embora. Aí, na sequência, eu trouxe minha irmã, que a outra, que foi uma atleta também, minha irmã mais nova, que, por sinal, tá melhor que eu. Mais talentosa que eu. Minha irmã era mais talentosa que eu. Mais nova que eu. Mais nova que eu, talento excepcional. Excepcional mesmo. Sabe que esse negócio aqui, aproveitar, depois eu quero voltar acho que é importante, primeiro, frisar, desde o que tu está falando aí, a questão da formação de um profissional de educação física, né? Agora, um profissional que antes era o professor, e agora se faz questão de falar no profissional da educação física, mas que legal né? Que um professor acreditou e viu em ti um potencial e disse, vamos lá, e claro, de tudo que tu falou assim, nossa, uma história riquíssima, fantástica, de superação de quem começou batalhando mesmo, assim. Começamos muito bem a live ouvindo esse teu relato, mas eu pegando pontos. Primeiro, a participação desse professor que acreditou em ti, disse, né, ó, tem o potencial, tem o jeito. A participação do cara no trem, do teu amigo do trem, que foi lá e disse assim, vamos, porque se a gente for fazer essa construção, né, tu até Araçatuba, né? Obviamente, da tua gana de querer ficar, mas obviamente tu não pensou em nada material, tu pensou na tua sobrevivência lá para te poder, né, seguir, para te poder construir a base, o alicerce dessa carreira que a gente vai falar agora durante a live, quem está aqui nos assistindo, não precisamos nem, todo mundo sabe, mas a gente vai fazer questão de ouvir tudo que tem para falar para a gente. E outro ponto importante agora do final da tua irmã, né? Porque eu me ressinto muito que no Brasil, Zequinha, a gente tem um problema muito sério. Até conversei com o Cláudio Freitas, que está aqui, até se tu me permitir, deixa eu mandar um abraço para quem já entrou, que já deu um oizinho para nós, o Edmilson, José Castilho, Zé Carlos, Anderson Silva, Tânia Lozano, Almir Cirino, Fernando Miranda, meu amigão Fernando Miranda está sempre junto aí, a Silvana, o Cláudio, Leandro Soletti,
o Valmir, nossa, o Um grande Edgar amigo entrou meu aqui também. entrar, que é o Edgar de Oliveira. O Vocês Edgar, devem sim, entrou acompanhar. aí também. Excelente atleta, Grande. excelente treinador, faz um trabalho Sim. maravilhoso com o projeto dele. Excepcional, uma pessoa super fantástica. Eu falo que o atletismo nacional tem que aproveitar pessoas da qualidade do Edgar para que o nosso atletismo possa caminhar de forma diferente. Mas vamos lá, continua o que você estava falando. Não, e é exatamente, o André também entrou aí. Obrigado, André, pela presença. E aí, claro, como a gente falou, o Edgar aí que faz um trabalho excelente, e aí muitos profissionais que fazem excelente trabalho, mas falta às vezes um investimento, ferramentas que a gente possa aproveitar melhor os talentos que chegam, né, Zequinha? Tem tanta gente boa que acaba passando, infelizmente, e a gente não consegue aproveitar. Mas então, por favor, Mas é o que eu falo, é falando. o papel da educação física. Então, eu vejo a importância da educação física na vida da sociedade. Eu acho que a pandemia, ela criou uma coisa muito legal. Fez com que o professor de educação física entrasse em destaque. Por quê? Precisamos cuidar da saúde. Está mexendo com a saúde do povo? Então, você pega um cardiopata, você pega um jogador. Pega um jogador, vamos falar aqui no país de futebol. O Fenômeno, quando teve aquele problema no joelho dele, que falou que não ia jogar mais, no final das contas, ele fez a fisioterapia, mas quem deu o condicionamento para ele foi um professor de educação física. Então, você pega o cara pega um cidadão cardiopata, o médico fala, você precisa fazer um exercício, correr. Quem vai fazer isso para ele? Quem vai fazer as planilhas? Professor de educação física. Então, na escola, né, quem é professor de educação física? Infelizmente, a educação física, assim como a educação do modo Brasil, não é muito valorizada, principalmente a educação física, hoje ela deixou de existir. Né? Eu não sei por que foi a atitude do MEC de falar que a educação física não tem valor na vida do ser humano. Até porque você, através da educação física, a criança que faz atividade física, principalmente nos países desenvolvidos, onde eu estou e estou na Europa, eles entendem que é o seguinte, ela tem um impacto da sociedade, e aqui, principalmente nos Estados Unidos, por exemplo, de 4,%. Da saída adulta, porque quando adulto esse cidadão não vai ser, não só na criança, que não vai ter uma obesidade infantil, mas como adulto ele vai ser um cidadão mais saudável, vai trabalhar bem, vai ter atividade, vai dar mais lucro para a sociedade e ele vai ter uma consciência maior. Então a educação física, ela trabalha o ser humano como integralmente, desde a criança até o adulto, pronto para a sua sociedade. Mas infelizmente ela ainda não tem valor. Bom, cheguei em Araçatuba, né, dando continuidade, entrou uma grande amiga minha aí, Carla Zordan, foi jogadora de voleibol, então a gente começou ali em Araçatuba. Carla Zordan hoje também é uma pessoa excepcional, estou gostando de ver grandes amigos entrando aí. Cara, Fabiano, Marcelino, Ney Vitor, uma galera tá entrando aí. Claudinei Vitor também treinou. Então, chegando lá em Araçatuba, poxa, eu vi todo aquele mundo, né, e eu fiquei pensando, peraí, né, então, eu simplesmente fiz uma coisa que eu falo para os jovens hoje. Eu acreditei no que o primo falou. O primo criou o ideal em mim, falou, ele me apresentava para todo mundo na época, os prefeitos, vereadores, autoridades do esporte, da autarquia esportiva da sociedade de Araçatuba, que eu, com a minha irmã, seria os próximos atletas olímpicos do Brasil, que não ia para a Olimpíada de Moscou, em 1980, porque nós tínhamos iniciado agora, mas nós ia para 84. Nossa Senhora. Já cara, sim. Não, o cara que Deus o tem, o cara era sinistro. O cara tinha um olho impressionante. E ele me levar para todo mundo, ele falava. Então, e aí, tem certa... E eu comecei a treinar, e ele ali, esse cidadão, que é o primo, segundo ano primário, nunca foi professor de educação física, pegou um livro alemão, pediu por tradução, acho que os padres salesianos, me fala a memória, para traduzir no início dos anos 70, traduziu esse livro, que já na época os alemães já era muito avançado. Olha, o cara tem segundo ano. Olha o amor que esse cara tem pelo esporte e pelo ser humano. Traduziu em alemão, pegou, desenvolveu o treinamento, começou a dar treino para nós, e ele gostava, ele foi um atleta, o primo foi 4º lugar no Pan-Americano, foi recordista sul-americano do 1500, e ele foi um cara que viveu a vida sozinho, porque ele saiu sozinho de casa, quando a família dele voltou lá para o estado dele, na Bahia, se não me engano, no Nordeste, ele resolveu ficar em São Paulo e ficou só. E aí ele viveu a vida só, e o esporte, o atletismo, foi a paixão dele, e ele formou gente de todas as esferas, do voleibol, do basquete, do atletismo, todo mundo, do futebol, todo mundo que passou pela mão do primo, com certeza esse cidadão conseguia moldar e fazer pessoas crescerem. Eu tenho um grande amigo nosso que ele falava, ele falou assim, olha, ele reconhecia o talento, ele era muito honesto. E quando ele não queria falar com o cara, com o primo, quando ele queria falar com o cidadão, não ia chegar lá, ele não desanimava. Ele falava que você não vai chegar lá, eu não desanimar você. Mas ele falava uma frase que era muito engraçada. Ele falava assim, o primo,
que é você um pedregulho. Se a gente vai polir você, brilhar, passar um verniz, você vai brilhar, mas você tem que lembrar que seu pedregulho não vai ser diamante. Sabe, Zequinha, tu falou uma frase, eu tive a oportunidade de ser do início, assim, eu fui treinado pouquíssimos meses pelo Pedrão, pelo Pedro Henrique Camargo de Toledo. Pô, excelente Né, figura... treinador. A primeira sapatilha mais importante da minha vida, quem deu foi ele, uma sapatilha pura. Mesmo. Agradeço ao Eu tive a honra, né? Ele até estava de aniversário, esses dias eu mandei uma mensagem para ele. O Pedrão, eu sou um cara muito grato. Para quem não sabe aí, pessoal, o Pedrão foi o treinador de João do Pulo, o treinador de Jadel Gregório. É uma figura reconhecida mundialmente no atletismo, respeitadíssimo em todo mundo aí, por toda a trajetória no basquete. E no atletismo nacional e internacional, e no basquete, inclusive, que ele foi preparador físico da seleção brasileira. E aí o Pedrão, ele veio para... Eu sou aqui, oriundo aqui de Canoas, aqui na região metropolitana. Nós tínhamos a equipe da Ubra Brasil Telecom, que competiu vários troféus Brasil. A Ubra, lembro. Isso, e foi onde eu me apreciei para o atletismo. E o Zequinha, o Pedrão veio começar o projeto aqui na Ubra, tá? E aí contrataram o Pedrão, e eu vim aqui treinar com o Pedrão por um tempo. E eu sou um cara relativamente grande, eu sou fundista, mas eu sou um cara grande, tenho 1,84 m, e eu tenho 74 quilos, eu sempre fui muito grandalhão. Tanto que eu fui para obstáculo um tempo, enfim, mas tá, seguindo aí. Aí o Pedrão ele falava para as pessoas que quando eu cheguei lá, eu era uma mistura de açougueiro com arremessador de lançador de martelo. Ele dizia isso, sabe aquele negócio? Sabe, mas claro, ele nunca me disse isso na época, né? Mas ele dizia sempre assim, quando ele me dizia com aquela cara assim, quando esse rapaz chegou aqui, parecia um açougueiro com um lançador de martelo. E aí ele acreditou em mim, sabe? Ele foi me lapidando, deu aquele brilho. Ó. Nunca fui top, mas dei uma incomodada aqui. Aí me lembrei dessa tua função do pedregulho. O primo tinha essa maestria, né? Essa inteligência. Então, vou dizer até uma coisa aqui. Então, uma cena que é muito importante, quando o primo criou em mim dentro do Ideal Olímpico, ele conversava comigo, e batia papo, e falava com os grandes treinadores. E eu, imagina, o Negão passou fome, cheguei em Araçatuba, café da manhã todo dia, o Negão comia bacana, pô, as meninas tudo bonitas, né? O time do voleibol tinha menina bonita, falei, agora tô linda, hein? Eu tô grandão. Da natação, falei, tô mais linda ainda. Aí tô grandão, tô... E olha, ver daquele povo, outros atletas, feliz, né? Todo empolgado com o negócio. E nós ia comer, sempre que a gente ia comer, arrumava um grupo, a gente ia jantar, comer. Então, uma vez que eu fui comer com o primo. E nesse dia que eu fui comer com ele, rapaz, eu parecia aqueles caras da época da pedra lascada, né? O homem da idade da pedra. Eu fiz o caprichei ali no prato e... Tauro, eu baixei a cabeça aqui, filho, mas não vinha mais que o prato. E tô mandando ver, filho. Tô comendo, né? Pá, tô comendo. Daqui a pouco, o primo de frente para mim botou a mão assim, eu tava de cabos baixos, quase comendo comigo ali. E aí, quando eu vi a mão dele, né, você automaticamente levanta, né? Ele virou para mim e falou assim, sim, rapaz, olha como é que ele iniciou a frase. Você é um campeão. Desse jeito. Um campeão como você não pode ter essa postura. Você vai ser visto por reis, rainha, governador, prefeito, autoridade, ser exemplo. Como numa postura de campeão. E ele fez a postura para mim. Depois dali, filho, aquilo entra na tua cabeça. Eu sou 17 anos e eu, né? Como é que diz o outro? Você não pode. Você vai ser visto por outras pessoas. Você não pode. Então, são coisas assim que ficam com você marcado. E ele me pautou essa base de acreditar, ele me pautou essa base de você, né, aprender, ele pautou essa base de você fazer parte de um time, ele pautou essa base de você, né, se educar e sonhar lá que você pode chegar, é só através do trabalho. E eu, como eu não tinha uma outra alternativa por ter sido pobre, se eu largasse ali, eu tinha que voltar para Três Lagoas. Eu ia trabalhar também na rede ferroviária, ia ser um cidadão comum trabalhando, com todo respeito, porque para mim, quem trabalha, trabalho nobre, eu acho isso fantástico. E aí, quando eu pensava nessa situação, eu falo, pô, eu tenho que ficar aqui. Então, eu falo que no início da minha carreira, que Deus me deu uma picareta, entendeu? E deu uma pá, e falou assim, ó, começa a cavar aí, filho. Começa a cavar, porque aí tem um túnel. A hora que você vê uma luzinha lá do outro lado do mundo, é que você está no caminho correto. E essa luz foi quando eu
acabei chegando nos Estados Unidos e eu vou fazer esse processo para você entender. Então, eu comecei Isso. na minha missão, cavando o meu túnel. Comecei na Araçatuba com o primo e era difícil. Então, você tirou análise, eu, por ser muito magro, frágil, o primo, com toda a maestria, pegou câmara de pneu de Volkswagen, foi numa beneficiadora de arroz, encheu, pesou, para eu poder fazer agachamento, eu não aguentava botar a barra do outro lado, eu não tinha esse equilíbrio. Olha como é que a maestria do cidadão, que tem um segundo ano primário, e não fez, não foi, e dava aula de educação física na Escola de Educação Física Toledo, em Araçatuba, ele só não assinava porque ele não tinha um diploma de educação física, era o que fazia o planejamento, ficou coisa de louco. Um cara que estudou segundo ano primário. E aí ele botava esse trabalho em mim, e etc e tal, e eu fazendo trabalho, caminhada na areia, andando, e num sol de arrebentar, né? Araçatuba é quente pra dedéu, e eu tava lá, feliz da vida, eu tava, poxa, e eu cheguei pra minha mãe, eu me lembro como fosse hoje, falei pra minha mãe o seguinte, falei, ó, a partir de hoje, a senhora não precisa preocupar com o prato de comida nosso, porque eu tava feliz de arrumar um prato de comida, né, que deu. Por que eu falo isso? Porque minha mãe teve que sentar nós várias vezes na nossa casa, e eu com 8 anos, minha irmã com 6, essa aqui foi comigo, meus outros irmãos 13, 14, 15, 16 anos, nessa idade por aí, e teve que explicar para nós o porquê que a gente não tinha que comer. E isso é um desafio muito grande para quem é pai, para quem é mãe, que você tem que falar com a pessoa que você mais ama, explicar para eles, fazer eu com 8, minha irmã com 6, que dependia dela, que não tinha que comer. Então, eu liguei, quando eu falei para ela, falei, ó, só não precisa preocupar que a partir de hoje temos um prato para comer. E aí, dei segmento, com a minha pá, com a minha picareta e o primo ensinando eu como é que eu tinha que cavar o túnel. Dando a base, fazendo o trabalho tudo, eu com muita humildade, aceitei, acreditei, porque essa é a grande vantagem do atleta. O atleta precisa acreditar no treinador, acreditar nele, acreditar no trabalho que ele faz. E eu estava ali, iniciando com a minha picareta, e foi. Só que aí, houve uma mudança na cidade de Araçatuba, trocou, para variar, a política no Brasil é bastante difícil, trocou a política. Nessa troca de política, eu tive que sair da equipe. Eu tive que ir para uma equipe. Aí teve graças a Deus, eu tive pessoas importantes, e eu conheci, eu corria pela equipe do Objetivo, na época, estudei no Colégio Objetivo, e o professor Waldman, que na época era uma pessoa excepcional, tinha conexão muito boa em Guarulhos, e ele pegou e me falou para que eu fosse, me ajeitou para que eu fosse para Guarulhos, porque Guarulhos era a maior equipe na época, com o João do Pulo, com Conceição. E a gente não tinha um resultado expressivo para poder entrar na equipe. Mas aí a gente arrumou uma ponte. Deus arrumou um anjo, que graças a Deus na vida a gente sempre tem algum anjinho que ajudou. No meio desse caminho todo aí, quando eu cheguei em Araçatuba, eu vou fazer uma pequena pausa aqui para explicar o seguinte. Eu cheguei primeiro em Araçatuba, fiquei treinando, aí o primo tinha que buscar a minha irmã. Nessa busca da minha irmã, eu falei, não, com a minha irmã o senhor tem que ir lá conversar. Eu com 17, eu falei, não, o senhor tem que ir lá conversar com ela. Minha irmã, para vir, que ela era menina, falou, tem que conversar com a minha mãe. E eu já conversava por mim, mas você não. Aí foi muito interessante. E quem foi fazer essa conversa foi o Nelson Luz, o morto, que é o pai da Ellen da Silva do basquetebol. Então, você tirou a análise. Eu fui babá da Ellen e da Silvia. Porque a mãe da mãe delas, que é a avó delas, né? Era de Araçatuba, de Três Lagoas, a família de lá. E o morto ia sempre lá. E o morto tinha alguns colegas também, por ser técnico de basquetebol. E ele me levou no carro dele até para conversar com a minha irmã. E nós trouxemos a minha irmã junto. Aí a minha irmã veio para Araçatuba. E nós, dali, eu e ela, a Elba, minha irmã, o nome dela é Elba, fomos seguir esse caminho aí. Então, aí esse anjo vai aparecendo. Aí foi o Waldman. Aí Araçatuba não deu certo. Acabou depois dos Jogos Abertos, nós ganhamos jogos regionais, fomos bem nos Jogos Abertos e tudo. Aí eu tive que ir para Guarulhos. Chegando em Guarulhos, eu era o quarto atleta da equipe, que tinha Gilberto Guimarães, Justo Davi e o Humberto Garcia. Eu era o quarto. Então foi detalhe. Só que tem uma coisa muito interessante. Quando eu cheguei a Araçatuba, eu corria 2 minutos e 10. 2:10. Treinei 21 dias. O primo botou para correr. Fui lá de tênis, corri 2:04. Passou 3 meses depois, então vou fazer uma competição. Eu corri 1:57. Eu fui correr uma competição com os Jogos Abertos de Araçatuba
E nessa competição tinha um cidadão, né, que eu chamo amigos hoje, que é o Silvio Sandolfo Alves, o nome dele. Era um cidadão de Araçatuba, ele era o bambambam nos jogos regionais da área nos 800, dava 800, 1.500. Ele veio competir e eu saraivei ele. Ganhei dele no 800 no 1.500. E nessa época, eu falo a questão da palavra, que aí eu vejo quando você tem que acreditar no projeto do treinador. Marília, teus jogos regionais em Marília. A Shirley que está aí vai saber do que eu estou falando. Nesses jogos regionais, a Marília ganhava exatamente nessas provas, 800, 1.500, 5.000, etc e tal. Porque a Araçatuba zerava. E aí esse cidadão, por estratégia, veio até Araçatuba. Eu não ganhava nada, treinando sem um tostão, ganhava comida. O primo, eu não tinha um registro, era o primo aqui, na época o salário mínimo era 1.200 cruzeiros. O primo pegava 1.800 o salário dele, dava 900 cruzeiros para mim e para minha irmã, que é para dizer que Meu nós tínhamos Deus. que sair para comer, para não passar feio, se fosse com os amigos. Então o primo fazia essa gentileza, essa caridade de dar do salário Nossa. dele 1.800 Fantástico. cruzeiro e dava Fantástico. 900 para mim e para minha irmã. Marília encosta na casa do atleta lá em Marília, que inclusive é perto da casa da Shirley, da mãe da Shirley, que está com a família, com essa família aí do Santos, eu gosto muito. Shirley é como minha irmã. Costou lá e veio um cara da autarquia, Comissão Municipal de Marília, e os caras vieram me convidar, eu e minha irmã, para ir para Araçatuba, para Marília, correr para Marília. Naquela época, eu não ganhava nada e os caras me ofereceram 4.000 cruzeiros. Que era Meu salário Deus. 1.200, você vai ganhar 4.000 cruzeiros, rapaz. Era, né? Eu falei, é dinheiro para mais dinheiro. Aí o pessoal, não, você tem que ir, vai embora, se eu sou você, se não corrida para eles ainda, dá tempo, que não sei o que lá. Mas aquela questão que eu falo de acreditar no treinador, de dar a palavra ao treinador, de acreditar no projeto. Eu falei, não vou não. Eu falei assim para ele, eu não vou não, porque eu falei pro primo que eu corri para Araçatuba, que eu ia defender Araçatuba, nós não vamos, eu tô ficando aqui, e daqui ninguém me tira. Você é louco, não é lógico, todo mundo jovem, né? Pô, a gente com 17, 18 anos, pô, para. Né? Nem chegar para um garoto de 17, 18 anos, ele tá ganhando R$1.000, ou 700, 800 reais, o cara tá oferecendo 4.000, ele não vai, o cara vai ficar louco, você tá doido, vai embora, filho. Eu falei, não, eu tô aqui, eu falei que eu vou ganhar aqui com ele, ser campeão, nós temos projeto, eu não vou não. Mas lá a gente pode fazer uma coisa. Eu falei, não vou não. Eu já tinha as grandes amizades, né? O Zé Nelson era meu amigo, eu estava inteirado com o grupo, eu tinha essa questão, né, também do grupo. E aí, falei, não vou não. Falei que não vou. E aí foi a primeira vez que eu ganhei a carteira de trabalho com o Oleorite, que o primo deu o primo poder de fogo de ir lá barganhar com a prefeitura municipal e dar alguma coisa tanto para mim e para minha irmã, que não era essas grandes coisas, mas para mim era o projeto. Então ali nós fomos para aqueles regionais, ganhamos regionais, fomos campeão. E eu corri 1,57, depois do 57 fiz 1,55, depois eu fui num campeonato chamado Jogos Bandeirantes, eu corri o recorde, fazia 7 anos que o pessoal o recorde juvenil do estado de São Paulo era 1,53 e 3. E eu fui correr esse campeonato de Jogos Bandeirantes, eu corri 1,53 e 4. Quase bati o recorde. Soprei. Nossa 4 meses de treino. Soprei o recorde. Fiz 1,53 e 3. 4. Aí, eu botei na minha cabeça, falei, pô, primo, falei pra ele, eu acho que dá pra bater o recorde. Treinar pra bater esse recorde, dá pra bater. Porque eu corri, não tava sabendo, quase bati o recorde. Falei, nossa senhora, vamos treinar pra bater o recorde. Daí, posteriormente, em outras palavras, de 2,10, que eu cheguei correndo, 7 meses depois eu corri 1,51, acabei batendo esse recorde. Inclusive, corri com o Joaquim, na época, nos Jogos Escolares Brasileiros GEBS. Joaquim foi primeiro, eu fui segundo, eu corri 1,51 e 1. Bati o recorde juvenil paulista. Bom, saí de Araçatuba, depois dessa história toda, fui lá para Guarulhos. Chegou em Guarulhos, quarto da equipe, mas falei, não posso ser quarto, preciso ser primeiro. Comecei a treinar. Competi, estava com a Guiberto, conheci o Guiberto, recordista sul-americano da prova. Pô, um ídolo pra gente na época, João do Pulo, ídolo, que foi o ídolo nosso, né? Para mim, o João do Pulo foi o maior protagonista do atletismo olímpico brasileiro. Foi através dele que criou leis que incentivam o esporte, né? Então, foi o João que campanha do ótimo atleta, aquela coisa toda. Abriu muitos caminhos, né? Abriu, João. E aí, eu fui fazer parte, tinha Conceição Jeremias, Esmeralda de Jesus, a equipe era fenomenal. Eu
fui fazer parte da equipe. Comecei a treinar como quarto homem e fiquei treinando. Então, de 78 até 83, eu fiquei ali com a minha picareta, como o primo me deu, continuando no meu túnel, cavando, capazinha, como Deus falou para mim, que uma hora você vai enxergar a luz. E eu fui para Guarulhos no mesmo intuito, com a minha picareta, capazinha, e agora com outro treinador, que é o Akil Matsura, no qual eu agradeço muito, grande treinador Akil, da equipe de Guarulhos, uma pessoa também formidável, e eu fui treinar. Naquele ano, fiz um 51,3, fui para lá, fiz um 50, aí baixei para um 48 e fui indo. Olha aí, meu Deus. Fui indo. E no propósito, com a picareta na mão, a pazinha e cavando. Porque Deus falou, a hora que você vê a luz de lá, é que você chegou do outro lado. Lá vai eu. E eu continuei. E aí, o que ocorreu? Ocorreu uma coisa que é muito importante, que a gente falou da questão da educação física, que eu falo a questão, assim, talvez da superação, né? De você viver sob pressão. Então, o que é engraçado, como é que a vida te ensina. Então, a minha mãe, por ter 6 filhos, e ela era uma professora, ela tinha que sair à tarde, então ela tinha que designar tarefa para nós. Uma das tarefas minhas, a partir dos 8 anos de idade, foi, no mês, ou eu ia comprar, ou seja, eu ia na supermercado, que naquela época falava mercearias, né, nos empórios, que falava antigamente, fazer compra. E eu tinha essa pressão, eu sofria a pressão da empregada com um garoto de 8 anos, com desejos, sofria o quê? A vontade. Ela me dava o dinheiro, dava vontade de comprar o doce, mas não podia comprar porque eu ia, olha a pressão. Eu tinha que fazer a coisa certa, fazer o troco certinho, com 8 anos de idade, comprar o que ela queria e não errar na conta matemática, porque eu não podia fazer errado. Porque aquilo, fatalmente, já está o senso de equipe. E isso são responsabilidades que hoje a família não tem, que a gente aprendeu. Que era o quê? Fazer essa responsabilidade, entregar certinho, porque se eu fizesse algo errado, eu prejudicar a família como um todo. E essa pressão, essa responsabilidade está em mim com 8 anos. Eu fiz isso até quando eu fui para Araçatuba. Eu era a pessoa que comprava no supermercado com dinheiro, fazia a conta. E depois, daí essa tarefa passou para pagar a água, a luz, aí fui. E eu tinha essa responsabilidade. Então, eu nunca pude ter o privilégio de sobrar o toco para comprar o doce, para comprar o chocolate, para comprar. Não tinha. Esse privilégio não existiu para mim. Era contado, fazia e entregava. Eu não tinha esse privilégio. E antes de contar para você, nesse período de Araçatuba, quando eu estava, o primo descobriu outra coisa. Que eu esqueci aqui, agora eu não lembrei. Depois de 4 meses treinando, o primo viu daquele jeito e tal. O primo resolveu pedir para que eu fizesse um exame de fezes no laboratório. E eu fui fazer o exame de fezes e lá constatou que eu tinha solitária. Eu com 17 anos tinha solitária. Aí, rapaz, foi um caos, né, tal? Você imagina eu com solitária, aí eu ficar acompanhado, eu estudando o objetivo. Imagina. Eu estudava no objetivo, tinha umas meninas bonitas, sabe, no voleibol, as meninas tudo bonitas, tudo lá bonito, no atletismo, uma menina bonita, eu não podia falar que eu imagina eu falar que eu tinha solitária. E quando ele foi dar esse resultado, eu estava estudando com 2 grandes amigos meus, um deles está aqui, que é o Rinaldo Maia, o outro é o Zé Nelson, que estava aqui. Eu estava na casa do Zé, nós estávamos estudando, o primo chegou para falar para mim, para dar o resultado do exame de laboratório que eu estava constando com solitária. E quando ele falou na frente desses 2 amigos, o primo foi embora, eu virei para ele e falei assim, ó, se vocês falar pro pessoal que eu tô com solitária, se você falar para isso, primeiro, eu vou embora, eu volto para Três Lagoas, segundo, a nossa amizade acaba aqui. Tive que botar uma pressão. Pô, ia ficar ruim para mim, né? Eu tentando pagar de gatinho, que não tem nada de gato, e, pô, tô com solitária. Ai, meu Deus do céu. Que cena. Que situações aqui, é? Não. Você vê, que cena, situação. Então, mas aí, estamos lá em Guarulhos, continuando cavando, continuando trabalhando, treinando. Aí passou 80, 81, 82 e competi ali na luta. E em 82 foi muito interessante, porque o ano de 83 tinha um Pan-Americano em Caracas, na Venezuela, e os Jogos, o Campeonato Mundial em Helsinki. Aí o que aconteceu? Mas desde 78 eu vinha vindo. Eu cheguei e falei assim, olha, se eu coloquei uma meta para mim. Se eu não, em 83, não conseguisse o índice para ir para o Pan-Americano e o índice para ir para o Campeonato Mundial e também não conseguisse o índice para a Olimpíada de 84, eu ia parar, porque eu tinha que já fazer alguma coisa na vida. Que aqui já não era mais para mim. Então eu tinha essa questão. Eu fiz questão de frisar, quando com 8 anos você vive pressão, por quê? Porque essa pressão existiu e
teve um momento na minha vida que eu tive que ter esse momento de pressão e superação, porque eu tinha pressão e tinha que superar o desejo de uma criança de 8 anos, que eu mal sabia que eu tinha solitário na época, o desejo da diferença, né? De você entender isso. E isso traz com você, dentro da sua bagagem, um momento que eu tive difícil. O que aconteceu? Em 83, na semana do Troféu Brasil, que era a competição que decidia quem ia para o PAN, para Mundial, para Olimpíada, eu fico gripado. Pego uma febre, segunda, terça e quarta, eu estou de cama. Competição iniciava na quinta, sexta, e sábado e domingo. Eu chorava muito. Falei, pô, aí eu não tinha telefone, liguei para um amigo meu, na casa dele, falei, ó, eu gostaria de falar com a minha mãe, você podia chamar a minha mãe? Isso. E eu falei, daqui tal hora eu vou ligar. Ele pegou a bicicleta na época, foi lá chamar a minha mãe, porque a gente não tinha telefone, para minha mãe vir na casa dele, para mim falar com ela. Eu falei com ela, pô, mãe, não acredito que isso está acontecendo comigo, pô, eu tenho uma competição importante assim, e tal, aquela coisa toda. Aí, uma coisa que estaca na cabeça da gente, que a pessoa fala, minha mãe é uma pessoa espírita, de pouca fala, eu falo bastante, ela não, quieta, ela me escutou. Ele falou assim, meu filho, a hora que você for lá, pisar naquela linha, não tem medo. Ele falou, o mesmo Deus que é dos outros, é Deus seu também. Ele vai estar olhando para você. Não esqueça. Eu, beleza, fui. Cara, fui pro Troféu Brasil. Quando eu cheguei lá no Troféu Brasil, final, eu, Joaquim, Agberto, olha a parada dura que era. É muito complicado. Aí eu corri, fiz a melhor marca do mundo, corri um 44,3, bati, igualei o recorde sul-americano, recorde brasileiro na época. Qualifiquei para ir pro Campeonato Mundial em Helsinki, Jogo Pan-Americano na Venezuela e fiz isso para os Jogos Olímpicos de 84 em Los Angeles. Mas o interessante é que antes disso eu tinha sofrido uma outra pressão. Eu estava na casa em Guarulhos, na casa do atleta, e em 83 houve uma mudança política. E nós ficamos 4 meses, porque ia trocar o secretário, porque não sei o quê, cada politicaço, ficamos 4 meses comendo batata cozida, batata assada, purê de batata com batata. 4 meses treinando para o Pan-Americano, isso no início do ano, janeiro, fevereiro, março. Ficamos dezembro, janeiro, fevereiro e março. Passando as eleições de novembro, dezembro ninguém fez nada, janeiro também não, fevereiro não, porque só março que ia fazer a transição. E eu, na época, quando eu fui pedir, e aí que eu falo para os atletas de hoje, é você acreditar no projeto, e eu ganhava 750 hoje, na época era 75 mil cruzeiros, mas como fosse 750 reais, eu fui pedir 250 a mais, R$1.000 para completar, para me comer melhor, ter algo melhor. Essa equipe nova que entrou de Guarulhos, que mudou lá da comissão de esporte, falou que eu não merecia ganhar aquele dinheiro, 250, e falou que a porta estava aberta e que eu podia ir embora a qualquer hora, que a porta era a serventinha da rua. E eu não tinha uma outra equipe. Na época, veio a Unimep, com o treinador Deco, me chamar para ir para lá. O César de Santo André, que queria, que eu já tinha um resultado, já tinha corrido em 82, 1,47, né? Então, comecei com 2,10, fui para 1,51, 1,50, com 48, 47. Estou na minha caminhada, com a minha picareta aqui no túnel. Ainda estou no túnel. Ó, bater lá, tirando pá, né? E aí, esperando, acreditando naquela luz que Deus falou que estava lá do outro lado do túnel. Aí, mais um momento de pressão. Eu tive essa gripe, estava na minha cabeça, mas aí qual que é a questão da superação? Tudo aquilo que a minha mãe fez, eu com 8 anos, e etc e tal, que me ensinou a superar, quando eles falaram para mim que a serventia da porta era que ele não ia me dar o dinheiro que eu podia ir embora da equipe, aí eu passei a treinar mais ainda. Eu não treinava dia de domingo, passei a treinar todo domingo, feriado, quando eu estava treinando. Pô, você vai se machucar? Não, vou treinar, filho. Fiquei todo mês de março treinando, todo mês de abril, todo mês de maio. E quando foi final, 23 de junho daquele ano de 83, semana do Troféu Brasil, fico gripado. Minha mãe fala para me pisar naquela linha, não ter medo. E eu vou pro Troféu Brasil na final. Eu corro um 44,3. O Joaquim chegou em segundo com 44,7. E o Agberto em terceiro com 45 cravado.
E aí, foi aí que eu tive uma mudança totalmente radical na minha vida. Mudei minha vida radicalmente. Foi aí que eu dei a última... Foi um marco. A última batida com a minha picareta, da minha pazia, para abriu a parede. Para abrir a parede. Abrir a parede, aquela luzinha era que eu recebi o convite para fazer parte de um grupo seleto para vir para a cidade de Eugene, Oregon, e treinar aqui nos Estados Unidos. Nossa. Pá. Aí eu bati, abri esse túnel e falei, agora vamos. E esse mesmo cidadão que pediu para ir embora, falou para ir embora, foram os primeiros a pedir para mim a dizer que não ia. Foi interessante conversar comigo. Mas aí eu já tinha tomado a minha decisão. E aí eu vim para os Estados Unidos. Aí, né, naquele ano fui para o Pan-Americano, ganhei medalha de prata no 800, em 83, ganhei duas medalhas de prata, uma no 800, o Agberto foi primeiro e eu fui segundo. E aí, ganhei uma medalha de prata no revezamento 4x4, fui para o Campeonato Mundial em Helsinki, fui na semifinal. E aí eu vim, naquele ano de 83, carimbei meu passaporte, a mudança radical na minha vida, que foi vir para cá, estudar com bolsa na Universidade de Oregon, fazer parte desse grupo seleto de atletas, que era Joaquim, eu e o Agberto. Até porque nós tínhamos uma grande responsabilidade. Por que disso? Porque 2 anos antes, ou 3 anos antes, houve o acidente do João do Pulo, e isso, o João do Pulo meio que não fez uma transição, passou a tocha. E eu acho que naquela época, o Luiz Alfredo, que foi um grande jornalista, filho do seu General José de Almeida, que ele falava por pouco, muito pouco mesmo, um jornalista que o Luiz Alfredo foi um grande jornalista, foi um narrador da Rede Globo. E quando o João do Pulo, houve o acidente do João do Pulo, vieram fazer uma pesquisa dentro do atletismo para ver quem poderia substituir o João do Pulo à altura. E naquela época, falaram que eu e o Joaquim que estavam no caminho, que teriam essas qualidades. Olha que responsabilidade. João do Pulo, recordista mundial, já tinha medalha olímpica, e 2 jovens falaram, pô, achar que nós tínhamos que carregar aquela tocha, né? Como que disse, carregar o atletismo, mas a gente, até com muito respeito, né? E pela vontade da gente, a gente não fugiu da luta, eu acho que a gente não fez feio. Não chegamos a fazer feio, conseguimos segurar esse papel do atletismo nacional. Aí eu bati minha picareta pela última vez no muro daquela parede, quebrei, a velhinha surgiu, que era para me vir para os Estados Unidos. Aí eu vim para cá, para os Estados Unidos, e comecei a fazer parte desse grupo seleto de cidadão, de amigos, treinador, de um grupo muito especial, que a gente se tornou pioneiro dentro do atletismo nacional, quebrando várias frentes. Uma delas até aqui, que é um cidadão, que é o Edgar, que fez parte desse grupo depois. Não, ô Zequinha, cara, nossa, eu confesso para ti, eu tenho sempre muita pauta aqui, mas, tchê, que rica história. Eu posso afirmar, quem me acompanha aqui, foi a história mais rica, de forma alguma desmerecendo, porque eu só tive gente boa aqui no Papo Corrido. Só me passou por aqui gente de alto gabarito, não só pela performance atlética, pela capacidade profissional, mas como seres humanos. E Zequinha, que coisa mais linda tu poder compartilhar, porque, sabe, eu vou te confessar, eu vi, sabe, eu era pequeno e te acompanhava na TV. E pra mim, quando eu tava conversando com meu irmão, que mora no Canadá, e eu falei para ele, cara, isso é fantástico, olha como o mundo dá voltas. A gente tem a oportunidade de ver uma pessoa que se torna um herói nacional e a gente acompanha pela TV e já com o mínimo de noção, já entende o que é aquilo e torce muito por aquela pessoa. E aí, anos depois, o tempo passa e me proporciona estar de frente para ti, mesmo que de forma virtual, podendo conversar contigo e ouvir histórias, cara, que se tu não fosse isso, a gente não saberia. É porque as pessoas só veem, na verdade, né, Zequinha, os fins, elas não entendem os meios, o que se constrói ao longo de uma carreira de um atleta. E tu, com a tua... tu veio lá realmente, tu começou lá embaixo e foi degrau, e chegou onde chegou. Construindo os resultados que te trouxeram aqui como representação do esporte nacional do Brasil em nível mundial. E pensando nisso, Zequinha, pensando na tua performance que tu falaste aí, dos teus resultados, foi falando das tuas marcas, eu gostaria...
Isso que tu compartilhaste, falou ali teu 4x400, falou teu 1.500, compartilha para o pessoal entender que tem muita gente que não sabe, que te viu nos 800, mas não te viu com a N1.500 e não entende que tu chegou a participar em determinados momentos de prova de revezamento. Qual eram as tuas melhores marcas nos 1.500 e 3,37 no 400, 45,90, corri no revezamento 4x4, 44,81, nós fomos medalha de prata no Pan-Americano 4x4, né? Corri 12, 15, 37 no 1.000, né? Que mais? 8,01 no 3.000. 8,01, tu tem 8,01 no 3.000. Eu nem sabia que tinha feito 3.000, homem. Corri 14,04 no 5.000. Meu Deus, sério, Zequinha? Tu corria 5.000 para isso? Eu treinava, nós fazíamos um volume de 110, 120 km por semana, eu, Joaquim. Mas correr 16 km para 52 minutos, para mim era fácil, no treino. Meu Deus. Ô, Zequinha, pelo amor de Deus, vamos fazer o seguinte, ó. Cara, eu não sabia, tem informação que tu tava... É muita informação. Tem mais um pouquinho. É muita informação. Eu corri 31, baixinho, no 10.000 também. Sério? Fantástico. Pô, tá louco. Pô, sabe porque na verdade, na próxima, eu vou ter, antes de nós continuar aqui, deixa eu mandar, tem um monte de gente entrando aqui, deixa eu mandar um abraço pra galera. Vanusa Velho, professor Marcelo Camargo, Scopel, professor Lázaro Velasquez, referência aí, nosso amigo, treinador cubano, parceirão meu aí. O Rudimar Campos, corredor fundista aqui, lenda do Rio Grande do Sul, o Whindersson Malinski, a Vânia Reis, o pessoal do Mauá Atletismo, a Lu Andrade, Mara Antonelli, a Eli deve ser Eli arremessadora, né, que está escrito em inglês aqui, o shot put, Matheus Kowalski, fisioterapeuta da seleção brasileira, está aí também, o Eduardo Bissani, Félix, o meu amigo Luciano Fon, Michael Grossman, Dani, gente, meu Deus, uma galera entrando aqui, deixando um recadinho, abanando, o Elias aí, tio Lindão, o tio Lindão também, o Elias está aí, obrigado pela presença, pessoal. Zequinha, porque na verdade, olha só, o que eu vou fazer? Ó, aí, ó, Daniel chegou aí, ó. Esse foi um atleta que treinou com o Luiz, a gente ajudou, hoje é um grande... É legal que vê o Daniel, o Edgar, o Sandelei, que são pessoas que se tornaram cidadão na mão do Luiz, e o Daniel hoje trabalha com a Nike, o próprio Edgar tem o seu projeto, trabalha no Rio, trabalhou muito, trabalhou já no Cobre, trabalhou lá no Rio de Janeiro, tive o Woodson, olha, eu vi a Marcinha, rapaz, a Marcia Lima se eu estou pensando, deve ser a Marcia do Paulo Lima. Lá de não, o pessoal está entrando em peso. Grande equipe, né? Então, é muito legal ver pessoas assim que hoje são pessoas que estão aí, que fizeram parte do esporte e estão contribuindo ainda, dando seus conhecimentos. Essas pessoas que eu falei para você aí é excepcional. Não. Fantástico, Zequinha. Vamos fazer o seguinte, ó. Vai se bater a nossa live aqui em 1 hora. Eu vou encerrar e vamos abrir a segunda, porque a primeira pergunta que já que tu entrou, porque eu tenho uma pergunta que ela é de prática, que não falta, é volume semanal. Eu tenho 2 perguntas engatilhadas de 2 espectadores que estão aqui já estão anotados aqui, o Leandro Soletti e o Fernando Miranda. Guris, estão anotadas, as perguntas estão anotadas aqui, enquanto o Zequinha contava um pouco da história, eu ligado no ouvido aqui, mas anotando as perguntas. Vamos fechar essa live, galera, e voltamos já, e o Zequinha vai contar essa história desse volume alto que ele fazia. Eu tô curiosíssimo, porque tem coisa que eu não sabia aí, e tenho certeza que muitos de vocês também não sabiam. Vamos saber mais sobre os treinos aqui. Assim, que fazia volume, rodava forte. Daniel passou, Daniel, o pessoal sabia que eu rodava. Galera, o Zequinha vai compartilhar tudo isso com a gente. Galera, tô fechando essa live, já vou subir pro IGTV esse vídeo, e depois lá mais tarde vai pro YouTube. Aí me dá 1 minutinho e meio, galera, que eu já abro a segunda live. Certo, Zequinha? Pode ser assim? Pode ser, ué. Você que é o seu comandante, eu não posso fazer nada. Beleza. Galera, tô fechando aqui. 1 minutinho, valeu.